Olá, boa noite. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo, na íntegra, será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Até sexta-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de Franca. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes de cada partido. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da sabatina é Guilherme Cortes, do PSOL. Guilherme Cortes é deputado estadual, é formado em Direito e foi professor de cursinhos populares. Tem 26 anos, é solteiro. A coligação Franca do Futuro reúne os partidos PSOL, Rede e PDT. E tem como candidata a vice-prefeita Bel Nascimento, do PSOL. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Minha primeira pergunta é: por que o senhor quer ser prefeito de Franca? Rafael, primeiro é um prazer estar aqui com você e falando com todos os telespectadores da Record. As pessoas podem não imaginar pela minha idade, mas hoje eu sou deputado estadual, tenho muito orgulho do que a gente tem feito ao longo desse 1 ano e meio na Assembleia Legislativa. Sou um dos mandatos mais atuantes que a gente tem, o que mais lutou contra a privatização da Sabesp. Sou autor de mais de 70 projetos de lei, 2 que já foram aprovadas e em 1 ano consegui trazer quase 9 milhões de reais para a nossa cidade. Tenho muito orgulho do trabalho que eu faço hoje. Agora, eu não podia ficar do conforto do meu gabinete na Assembleia Legislativa vendo a eleição mais importante da história da minha cidade à distância. Franca hoje chega aos seus 200 anos de idade, numa perspectiva de profunda estagnação. Franca é uma cidade com mais de 350 mil habitantes que está tendo seu potencial muito subaproveitado por sucessivas gestões municipais que não olham para o futuro da nossa cidade. A nossa indústria está desacelerando, as fábricas indo embora, os nossos sapateiros, que antes tinham orgulho do seu trabalho, cada vez mais tem que ir para a informalidade, costurar e colar a sola de sapato na garagem da própria casa, não tem oportunidade para a juventude, não tem oportunidade cultural e a cidade não está pronta para enfrentar os desafios do momento que a gente vive, como, por exemplo, a mudança climática, as queimadas, a qualidade do ar que a gente está enfrentando. E pensando em tudo isso, eu me coloquei à disposição, atendi um chamado de outros partidos para que a gente pudesse liderar uma frente democrática para pautar o futuro da nossa cidade, para pautar a mudança que Franca realmente precisa. Você esteve aqui com parte dos meus colegas que estão disputando as eleições e são todas as mesmas figurinhas carimbadas que de 4 em 4 anos as pessoas vêm na campanha, disputando a eleição. Franca precisa de mudança. E mudança parte da gente apostar na novidade, em gente jovem, com ideia nova, e é isso que a gente quer fazer. Candidato, antes da gente entrar aqui no seu plano de governo, vamos falar de algumas relações políticas, né? O PSOL e o PT, eles sempre estiveram juntos, né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL, Marta Vice do PT, trazendo aqui para Ribeirão Preto, né, para a nossa região, Jorge Roque do PT, tem a vice, a Artemísia, que é do PSOL. O que aconteceu em Franca? Rafael, eu pessoalmente devo ter sido a pessoa que mais lutou para que a gente pudesse unir os partidos de esquerda, por um motivo. A gente aprendeu em 2022 que só a unidade do nosso campo foi capaz de tirar o Bolsonaro da presidência. E nessa eleição, corretamente, em várias cidades, a esquerda chegou nessa conclusão. Que mais importante do que a gente se dividir em várias candidaturas, seria a gente somar força em torno da que fosse mais viável para que a gente pudesse avançar. Hoje as pesquisas indicam que o meu nome é o que tem mais capacidade de chegar no segundo turno, que seria a primeira vez que o campo da esquerda iria para o segundo turno na cidade de Franca e, ao mesmo tempo, tirar o bolsonarismo, a extrema-direita, desse lugar. E a gente se esforçou muito para que os partidos eles pudessem abrir mão de projetos individuais, pessoais, que são legítimos, para a gente construir algo maior. Infelizmente, esse não foi o entendimento da maioria dos partidos. Eu fico muito feliz que, no campo da esquerda, eu sou o único candidato que tem uma coligação, que não é o candidato único de um partido ou de uma federação. Valorizo muito o apoio dos companheiros da Rede e do PDT. E, por onde eu ando, na cidade de Franca, eu sinto que a nossa candidatura tem tido uma recepção muito grande e que a gente vai conseguir, pela primeira vez na história, levar a esquerda para o segundo turno e fazer um debate sobre as necessidades reais da cidade. Lamento que parte dos partidos da esquerda não teve essa compreensão de deixar de lado um projeto pessoal, individual, de eleger o seu vereador, isso ou aquilo, para cumprir o que é a grande tarefa do momento que a gente vive, que a nossa cidade vive, que é não permitir que Franca corra o risco de ser governado pelo bolsonarismo e pela turma do atraso.
Candidato, vamos começar agora a falar então de plano de governo, né? Vamos falar de saúde, que é um tema muito importante e as pessoas gostam de ouvir quais são as propostas sobre a saúde. Eu fiz essa pergunta para os demais candidatos e também quero saber do senhor qual seria a solução. A gente sabe que existe uma lista pública, está no site da Prefeitura de Franca, que ela aponta que hoje tem 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas, 15.300 pessoas que esperam, né, por uma cirurgia eletiva. A cirurgia eletiva, como a gente sempre explica, é aquela cirurgia que ela não é emergencial, mas quem está esperando certamente está incomodado e isso pode até desencadear um problema mais grave no futuro. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema? Tirar essas pessoas da fila, que tem gente esperando até 10 anos por uma cirurgia? Rafael, a cirurgia eletiva, ela é a ponta do iceberg. Você tem um problema no fluxo inteiro, porque para a pessoa chegar a ter um encaminhamento para ter que fazer uma cirurgia eletiva, ela tem que ter passado por um médico especialista. E você tem uma fila tão grande quanto de pessoas que estão esperando para passar com um médico especialista. Eu, como deputado, recebo diariamente pessoas que estão desesperadas, porque chegam a passar anos esperando para ser atendido por um médico especialista. Idosos que estão esperando há anos para poder passar, sabe, para fazer um procedimento simples para tratar uma catarata. Mulheres que estão há anos esperando para passar por um ginecologista para ver um cisto no ovário, para a partir desse diagnóstico ela poder fazer a cirurgia, ser encaminhada. Então você tem um problema no fluxo inteiro da saúde de Franca e essa é a maior preocupação da população. O que você faz para resolver isso? Não tem segredo, você tem que contratar mais médicos especialistas e você tem programas do governo federal, por exemplo, como o programa Mais Acesso a Especialistas, que através da telemedicina ajuda os municípios a reduzirem o tempo da espera pelo profissional especialista. Você tem que contratar, tem que ter condições atrativas. Você não pode usar a desculpa de não tem médico, não tem ninguém interessado. Você tem que ter condições atrativas para poder contratar esses profissionais. Depois disso, a gente tem uma proposta de você criar o poupa-tempo da saúde, que é um modelo que deu certo em outras cidades, como Santo André, por exemplo, que é uma mistura de policlínicas e centros de diagnóstico num único estabelecimento que você consegue encurtar toda uma cadeia de atendimento, que você passa pela consulta, pela atenção básica, pelo especialista e já sai com o exame. Em relação à cirurgia eletiva, a gente tem um gargalo na cidade de Franca, que é a Santa Casa. A Santa Casa hoje, ela é responsável por uma boa parte da rede de saúde da cidade. A construção do Hospital Público Regional, ela é importante justamente para você acabar com essa dependência de um único grupo. E a Santa Casa hoje, com todo respeito, ela é um saco sem fundo de dinheiro público. E eu digo isso com propriedade de ser o vice-presidente da CPI, que investiga as Santas Casas de Misericórdia na Assembleia Legislativa. A Santa Casa recebe milhões de reais de convênio com o poder público, mas todo ano o problema é o mesmo. As pessoas esperam na fila no pronto-socorro, numa UPA, para ter acesso a um leito de UTI, para fazer uma cirurgia básica, ou seja, você tem que cobrar que esse recurso público que é investido na Santa Casa para fazer a cirurgia da população, para ter leito de internação suficiente, ele seja bem aplicado. Então você tem que acabar com essa farra, você tem que cobrar do governo do Estado de São Paulo que o Hospital Público Regional ele seja finalizado dentro do prazo, que é responsabilidade da Prefeitura, cobrar que o hospital esteja em funcionamento quando o prazo está estabelecido, que é maio do ano que vem, para você reduzir essa dependência e você tem que contratar mais médico especialista, você tem que ter transparência em como que esse recurso que vai para a Santa Casa ele é utilizado. Mas, sem sombra de dúvida, a principal preocupação que eu trago para essa campanha é com a demora na fila, porque não tem coisa mais triste do que você receber a mensagem de um filho que está esperando, sabe, pedindo pelo amor de Deus, porque o pai está precisando de uma cirurgia de emergência e não consegue. Candidato, vamos falar agora de educação. No seu plano de governo, o senhor propõe levar ensino integral para as escolas da rede municipal. Eu imagino que, além ali do estudo em si, no contraturno deve ser preenchido com outras atividades. A gente sabe que o orçamento previsto para a Prefeitura de Franca do ano que vem é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A educação recebe boa parte disso, é obrigado a ter esse investimento. Tem recursos para essas mudanças? Tem recurso suficiente, você tem que explorar parcerias com o governo estadual, com a Secretaria de Educação do Estado, com o Ministério da Educação, fazendo a elaboração do nosso plano de governo, Rafael, que a gente contou com o apoio de especialistas em todas as áreas, de economistas, especialistas no orçamento público, a gente reparou
que a cidade franca ela deixa de arrecadar muito recurso público que ela está desperdiçando, porque ela deixa de procurar convênios com programas do governo federal, por exemplo, que é recurso público importante que poderia estar vindo para a cidade para ajudar você a resolver. Você já tem algumas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino de Franca e a gente quer expandir esse número, não para todas, é evidente, porque você não pode ter uma rede municipal 100% de escolas de tempo integral, porque você tem pessoas que não têm condição ou que não têm interesse em colocar seus filhos numa escola em tempo integral. Mas a escola em tempo integral ela é importante para que o aluno passe mais tempo da escola, para que a escola seja um espaço mais atrativo para esse aluno, porque no contraturno ele vai ter atividades culturais, atividades esportivas, vai poder desenvolver outras habilidades, mas para isso você tem que, primeiro, ampliar o contingente, o quadro de servidores da rede municipal, que hoje está limitado, hoje não é suficiente, e pelo contrário, você tem que preparar a infraestrutura da escola para que ela possa abarcar as atividades do contraturno. E a gente tem muitas propostas nesse sentido. A primeira delas é você abrir mais concursos, você fazer um plano de carreira para os servidores municipais, sobretudo na área da educação, você integrar a comunidade em torno das escolas com as escolas, porque no ano passado vocês mesmos noticiaram aqui vários casos de violência cometidas dentro de escolas municipais contra os nossos professores. Não tem coisa mais lastimável do que um professor da rede pública que já trabalha tanto, que já sofre tanto para oferecer o serviço de melhor qualidade que ele pode, o ensino de melhor qualidade, ainda ter medo de dar aula porque pode sofrer uma agressão de um pai ou de um aluno. Você tem que acabar e garantir que as escolas elas sejam espaços seguros para se aprender e para ensinar. A gente chegou já na metade da nossa entrevista. Eu vou propor um desafio, como eu fiz para os seus colegas, para o senhor defini-los em uma palavra. Vou começar com o Alexandre Ferreira. Já teve 2 mandatos, quase 7 anos, para resolver os problemas da cidade e não conseguiu. E agora quer mais um para resolver? Doutor Ubiali. Já teve a oportunidade dele também. João Rocha. Ultrapassado. Mariana Negri. Respeito muito ela e o partido dela e a candidatura dela, mas a prioridade da esquerda nesse momento tem que ser combater o atraso, não se autopromover. E o Guilherme Cortes? Uma pessoa com ideias novas, com muita energia, que gosta muito de trabalhar e que eu acho que como deputado tem surpreendido muita gente e como prefeito pode surpreender ainda mais. Candidato, vamos falar agora de meio ambiente. A gente vive aí um momento decisivo nesse sentido, não há como a gente negar mudanças climáticas. Só que isso ainda parece não ser prioridade para alguns gestores públicos, né? Hoje, por exemplo, o portal R7 trouxe uma reportagem que revela que menos de 1% das emendas parlamentares são aquelas, as empenhadas, né, que são aquelas que têm o destino já específico, foram aplicadas em ações de combate a incêndios ou mudanças climáticas. Então, menos de 1% destinado para isso, né? Isso representa aí pouco mais de 9 milhões no universo de 37 bilhões. A gente está falando de emendas parlamentares, mas o que é possível fazer em âmbito municipal para a gente mudar essa realidade? Rafael, eu fico feliz de não fazer parte dessa estatística. Os 2 projetos de lei que eu consegui aprovar como deputado estadual são na área do meio ambiente e do combate à mudança climática. Porque o que a ciência diz pra gente, que mais do que a ciência diz, a gente está vendo diante dos nossos olhos, a gente está há semanas dormindo e acordando debaixo da fumaça das queimadas que a gente está vendo aqui na nossa região. O que mais é preciso para que as pessoas se conscientizem de que não está tudo bem, não está tudo normal e de que os candidatos que querem ser prefeitos das suas cidades, eles colocam como prioridade a preservação do nosso meio ambiente e o combate à mudança climática. Claro que o governo federal e o governo estadual têm um papel muito importante nisso, mas são as cidades que precisam estar preparadas para se adaptar, se planejar e ser resilientes a eventos climáticos cada vez mais extremos, porque a ciência já diz pra gente que a gente vai ter períodos de estiagem maiores, que consequentemente vão provocar mais queimadas e consequentemente mais poluição no ar, que você vai ter períodos de chuvas torrenciais mais fortes, que consequentemente vão provocar enchentes, deslizamentos. Então, cabe à autoridade municipal, ao poder público, ter medidas para se prevenir, para reduzir os efeitos que isso vai ter sobre a população. O que nós queremos fazer? Em primeiro lugar, a gente quer fazer um plano municipal de arborização e reflorestamento da cidade, com uma meta de você plantar pelo menos uma árvore para cada habitante da cidade. Aí a gente já teria mais 350 mil árvores na cidade que ajudam você a aumentar a umidade do ar e reduzir a temperatura. Em segundo lugar, a gente quer fazer o programa Fogo Zero, para você instituir
tolerância zero contra as pessoas que provocam os incêndios criminosos na nossa cidade. Então, você tem que ampliar o contingente à disposição para você fazer a fiscalização, você tem que endurecer as medidas administrativas para combater essas pessoas, você tem que preparar as nossas cidades para suportar esses efeitos. Então, você tem, por exemplo, o programa do governo federal, Cidades Verdes Resilientes, que destinam recurso público federal para que os municípios eles possam preparar a sua infraestrutura. A Prefeitura de Franca precisa aderir a esse programa. Candidato, vamos falar agora de mobilidade urbana, de transporte público. Tem um problema grave em Franca, que é o transporte público. A empresa São José, o contrato foi rompido no ano passado, mas a gente sabe que é um serviço essencial. A empresa com contrato rompido continua prestando o serviço no município. Bom, o que o senhor pretende fazer, né, se for eleito, com relação ao transporte público, já que a empresa que atua nesse momento é motivo de reclamação dos moradores? Rafael, você deu exatamente a palavra. A empresa São José é um problema. Ela é parte do problema do transporte coletivo de Franca. Não tem uma pessoa que é usuária dessa empresa na cidade que não questione, critique a qualidade do serviço que é oferecido. Por um motivo. Porque na cidade de Franca as pessoas não podem andar de ônibus à noite porque as linhas da São José são insuficientes. No fim de semana não tem ônibus para a população poder sair do bairro na periferia e se direcionar até o centro. A empresa é parte do problema. Mas o Alexandre, o atual prefeito, ele simula que vai revogar a concessão, curiosamente, só no final do seu mandato, mas dizendo que ele só vai concluir esse processo se ele for reeleito no dia 15 de janeiro. Ou seja, ele precisa de um cheque em branco para ser reeleito prefeito da cidade, para aí sim ele poder concluir a revogação do contrato. Isso é brincar com a população e achar que as pessoas elas são bobas. Por que ele não concluiu esse processo? Por que ele não revogou a concessão quando teve oportunidade durante os outros anos ou durante o mandato anterior dele? Eu digo para você, todos os adversários que passaram ou vão passar por essa cadeira, os seus partidos tiveram na prefeitura e mantiveram a concessão da São José porque tem rabo preso com essa empresa. E eu sou o único candidato que pode dizer, nós vamos revogar a concessão da São José. Porque isso é uma bandeira que a gente trava desde 2020. E você vai me perguntar o que você vai colocar no lugar, porque esse transporte público é um serviço essencial, que você precisa suprir essa necessidade. A gente quer criar um modelo híbrido, como você tinha em Porto Alegre, por exemplo. Que você tinha uma empresa municipal de transportes, a Carris, inclusive, e você abria a licitação para que outras empresas pudessem administrar outras linhas do transporte coletivo. Você não precisa ter uma única empresa, nem privada, nem municipal, administrando todo o serviço. Isso é ruim, inclusive, porque você gera a dependência dessa única companhia. A gente quer criar o Serviço Municipal de Transportes de Franca, uma empresa municipal, para assumir parte do serviço que hoje a São José oferece e absorver prioritariamente os trabalhadores dessa empresa, para que eles não fiquem desempregados, e abrir licitação para que o restante do serviço da rede de transporte coletivo da cidade, ele seja disputado por empresas, impedindo, inclusive, judicialmente a São José de poder participar. Porque o que o Alexandre quer fazer é isso, um simulacro de que ele vai revogar a concessão da empresa, mas que você só vai saber se isso vai acontecer ou não no ano que vem, se ele tiver a carta branca para continuar sendo prefeito. Candidato, tem mais um assunto bastante importante, né, que a população de Franca busca informações e respostas dos futuros gestores, que é com relação à situação dos moradores em situação de rua, né? A própria prefeitura tem um levantamento, entre 600 e 700 pessoas vivem nas ruas de Franca, né? Tem o Centro Pop, alguns colegas seus disseram que vão fechar o Centro Pop, outros que o serviço vai continuar. Como é que o senhor deve dar rumo para isso? O que o senhor pretende fazer com essa população que precisa ser atendida? Primeira questão que é importante a gente dizer, quem fala que vai fechar o Centro Pop está mentindo para a população. Você não pode fechar o Centro Pop porque ele é uma política federal e porque você tem uma série de decisões judiciais que impedem isso. Então, quem fala isso é para fazer populismo, para ganhar voto da população e depois descumprir. Eu acho que só isso já desqualifica a pessoa que tem essa proposta e faz disso a sua principal bandeira. O problema da população em situação de rua é um problema complexo e você tem que separar as coisas. Em primeiro lugar, você tem que separar o que é caso de polícia, crime organizado, pessoas que se infiltram dentro dessa população, que são as pessoas que estão numa situação de absoluta vulnerabilidade, para aliciar essas pessoas para traficar droga ou para fazer coisa errada. Isso é caso de polícia. E você tem que atuar em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e aumentar o contingente da Guarda Civil Municipal para poder apoiar essa atividade com inteligência para você reprimir o crime organizado e impedir que as pessoas sejam aliciadas para fazer maldade, para cometer crimes. Em segundo lugar,
tem as pessoas que têm dependência química, que são as pessoas que estão em situação de drogadição. Você precisa acolher essa pessoa e ajudar ela e a família dela a superar essa realidade. E nós temos vários projetos para isso, inclusive alguns inspirados no governo estadual, para não dizer que a gente critica tudo do governo estadual. O que é certo tem que ser replicado. E você tem um projeto muito interessante, que é o Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas, que é um centro de tratamento para as pessoas que estão em situação de dependência química, um centro especializado no tratamento da dependência de álcool, porque cada vez mais aumentam os casos de alcoolismo na cidade, e o Espaço Prevenir, que é uma política pública importante para você acolher também a família dessa pessoa que é dependente. E por fim, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, você tem que ter política pública para isso. Candidato, eu vou interromper o senhor agora, o pessoal parou o relógio ali, porque a gente caminha para o minuto final da nossa sabatina. Então, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Rafael, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com todos os telespectadores da Record. Eu tenho dito que essa eleição é sobre o passado, o presente e o futuro de Franca. Franca é uma cidade fantástica, onde eu escolhi viver, uma cidade que tem muito potencial, mas está sendo subaproveitado por todas as pessoas que já tiveram a sua chance e não conseguiram resolver os problemas da cidade. Franca não pode voltar para o passado, porque o passado é uma roupa que não nos serve mais. E Franca também não pode se contentar com essa situação de estagnação, de apatia que a cidade vive hoje, vendo as fábricas indo embora, vendo as pessoas ficarem desalentadas, os servidores sendo desrespeitados e as pessoas não tendo acesso a serviços públicos básicos. Eu sou a única candidatura que pode falar sobre o futuro da nossa cidade, sobre a juventude da nossa cidade, como que Franca pode ser uma cidade muito melhor, valorizando os nossos servidores para você ter serviços públicos de mais qualidade, sem rabo preso com Santa Casa, sem rabo preso com a São José. Quem quer mudança de verdade em Franca, no próximo dia 6 de outubro, vota 50 para levar a gente para o segundo turno, tirar o atraso desse lugar e no segundo turno a gente vai vencer as eleições. Obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito, Rafael. Nesta quinta-feira, quem participa da sabatina é a candidata Mariana Negri, do PT.